Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui dando prosseguimento à nossa revisão final, revisão fecha-prova dos concursos FCC da Secretaria de Administração do Amapá, concurso FCRIA, Grupo Gestão e IAPEM. Serve para todo mundo. Quero convidar vocês também para esse final de semana que vem, domingo que vem, 18 de novembro, 3 da tarde às 6 da tarde, 3 horas de aula, resolvendo 25 questões. Nós vamos ter a nossa grande oficina Fecha-Prova Macapá. Se você ainda não comprou seu ingresso, corra lá no Mérito. É lá no curso Mérito, na Leopoldo Machado, ali perto da Automoto, que você pode adquirir o seu ingresso e no domingo de tarde a revisão vai ser lá mesmo. Só vai lá quem vai passar, beleza? Então não perca a oportunidade. E também lembre do meu banco de questões, são mais de 200 questões gabaritadas e já são mais de 190 áudios, um audiolivro explicando as questões e todo o conteúdo de Geografia do Amapá para os concursos. Quem quiser esse material, entre em contato comigo, ele é vendido, tá? O DDD é 96-98122-4590 pelo WhatsApp. Bacana? Então vamos lá, nós vamos para a nossa 11ª questão, nós vamos para a segunda questão sobre população amapaense, na medida em que o conteúdo população, ele é o conteúdo mais importante de todos, porque ele é o certo, o mais certo, 100% certo, que vai cair na prova, beleza? Então vamos lá. Questão diz, julgue os itens sobre a população amapaense. Primeira afirmação, a maioria da população é jovem e parda. Bom, em primeiro lugar, os 3 grupos etários de uma população são os jovens, de 0, o recém-nascido, a 19 anos, o adulto, de 20 a 59 anos, e o idoso, com 60 ou mais anos de idade. Hoje, o grupo predominante na população amapaense é o grupo de adultos, não é o grupo de jovens. No passado já foi o grupo de jovens, por sinal, tínhamos muitas e muitas crianças no Amapá, mas vem reduzindo esse número e hoje a população envelhecendo já tem os adultos como a maioria. Agora, o adulto amapaense, ele é em média mais jovem que o adulto brasileiro. O adulto amapaense está na casa dos 25 anos, enquanto que o adulto brasileiro está na casa dos 33, correto? Então dizer que é jovem já está errado. Agora, dizer que a população, em sua maioria, ela é parda no Amapá, isso é correto, porque pardo está se referindo à cor da pele, e os pardos são os miscigenados, são os mestiços, fruto da mistura das várias etnias que conformam, que configuram o povo brasileiro, o branco, o negro, o índio. Então essa mistura, ela com certeza é a maioria do povo amapaense hoje. Pelos dados, os pardos são o primeiro grupo, o branco é o segundo grupo, o negro é o terceiro grupo e o índio é o quarto grupo e menor grupo. Já caiu em prova dizendo que os índios seriam 10% da população amapaense. Isso é errado. Na verdade, eles são em torno de 1 a menos de 1%, a 0,8% da população. Tá? Então, vamos adiante. Segunda afirmação, a primeira é falsa. Segunda, a maior parte da população trabalha no setor primário. Bom, quando a gente fala em setor primário, estamos falando dos setores da economia. E os setores da economia seriam 3. O primário, onde tem as atividades realizadas na área rural, agricultura, pecuária, extrativismo, pesca artesanal, garimpagem artesanal. Essas atividades vão se configurar como atividade do setor primário. Setor secundário, setor da produção, da transformação, da indústria, setor que configura, por exemplo, a produção de energia elétrica, as grandes mineradoras, a construção civil, as pequenas indústrias dentro da área urbana, certo? E o setor terciário é o setor do comércio, da prestação de serviços, do serviço público. Dizer que no Amapá a maior parte da população trabalha no setor primário
era quase como dizer que a maior parte da população é rural. E isso é falso, porque o Amapá é um estado que hoje, provavelmente, um pouco mais de 90% da população é urbana e que a imensa maioria dessa população hoje vai depender do setor terciário, das atividades relacionadas ao comércio, ao serviço e ao serviço público. Então, essa afirmação, ela é falsa. Terceira afirmação, o Amapá está vivendo o processo de transição demográfica. Bom, essa afirmação já caiu em prova, inclusive esse conceito, e a FCC tem sido muito conceitual, nós temos que ter atenção a isso, e essa afirmação ela é verdadeira. Entendamos o que é o processo de transição demográfica. De forma resumida e simplificada, é o envelhecimento da população. É o processo onde vai acontecer a tendência de queda das taxas de natalidade, das taxas de fecundidade, das taxas de mortalidade. Todas essas taxas de indicadores de demográfico, elas começam a cair, certo? E a transição ela é uma passagem, uma mudança. Mudança de onde? Passagem de quê para quê? Passagem de um período anterior que nós vivemos, aqui no Amapá até meados dos anos 2000, certo? Que foi o período da explosão demográfica, quando o grupo de jovens ele era muito maior, e hoje já é o grupo de adultos, como eu falei, quando as crianças eram o maior número dentro da sociedade, e hoje esse processo já não é visto no Amapá pelos últimos dados do censo de 2000 e de 2010, entendeu? Então, esse período em que a população ela crescia muito no Amapá, apesar de que ainda cresce mais do que a média nacional hoje, mas tem caído cada vez mais, mas esse período que as crianças eram a maioria, que os jovens eram o maior grupo, foi o período representado pela explosão demográfica. E quando o Amapá sai dessa explosão, né, começa a sair dessa explosão, é exatamente com esse processo de queda dessas taxas. Quando os jovens vão reduzindo, os adultos vão aumentando e gradativamente os idosos também vão aumentando. Então a população vai envelhecendo. Então a transição é esse momento em que vai acontecendo isso e no futuro a gente vai viver o processo inverso. Se na explosão tinha muita criança, no futuro nós vamos viver a implosão, que é quando a população amapaense brasileira, ao invés de crescer, ela vai começar a diminuir, porque vai ter mais velho do que criança. Vai chegar um momento que 25% da população do Brasil e do Amapá vai ser de velhos. Então vai morrer mais gente do que nascer. Isso está previsto no Brasil para 2047 e no Amapá para 13 anos depois, para 2060. A população amapaense passar a ter decréscimo em função do número grande de velhos. E será o momento da chamada implosão demográfica, beleza? Então nós não estamos na explosão, que foi o momento do crescimento muito acentuado, mas também ainda não estamos na implosão, que é no momento que cai tudo, tem muito velho, começa a diminuir. Nós estamos na passagem, que é a transição, saindo dessa explosão, visto que ainda nasce muita gente no Amapá em relação ao Brasil, mas caindo cada vez mais para no futuro nascer cada vez menos até começar a diminuir, beleza? Então a afirmação 3 ela é verdadeira. Afirmação 4, o Amapá apresenta o menor percentual de idosos do país. Bom, essa afirmação ela é verdadeira. E um dos motivos para isso é exatamente porque o Amapá está saindo há pouco tempo em relação a outros estados brasileiros do processo de explosão, quando ainda era muito jovem, muita criança, sendo esse o grupo predominante. Hoje, como a população já está envelhecendo, os adultos já são maioria, os idosos vão crescendo aos poucos, mas hoje
entre os 26 estados do Distrito Federal, o Amapá tem o menor percentual de idosos na sua população. São apenas 7,2%. Aqui na região norte, por exemplo, o Tocantins tem 12,8%. E o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que são os estados que têm o maior percentual de idosos, é de 18,6%. Então, a afirmação 4 de que nós temos o menor percentual de idosos do país no Amapá, ela é verdadeira. Logo, se eu tenho a 3 e a 4 como as verdadeiras, a resposta só pode ser a letra B, tá? Gabarito letra B. Bacana, galera? Então é isso aí. Mais uma questão fechada, temáticas importantíssimas que vão aparecer na tua prova. E olha, não perde a oficina, é domingo, é a última oficina que eu vou fazer para esses concursos que estão vindo por aí, tá? Domingo, dia 18, lá no Mérito. Corre, compre lá teu ingresso. Abraço. Tamo junto.